Bom, muito bem, o programa Nota Clássica de hoje vai trazer um pouco da música francesa. A música francesa e o compositor da noite hoje É Ravel. Ravel. E o nome dele tem até um personagem lá num desenho. Qual que é o desenho? Madagascar, não é? Que tem lá aqueles bichinhos lá, o Rei Julian. E ele tem um assistente. Qual que é o nome do assistente do Rei Julian no Madagascar? É o Maurice. Maurice, é. E o primeiro nome de Ravel é? É Joseph. Joseph Maurice Ravel. E Ravel é o compositor dessa música que se chama? Bolero. Bolero. E é muito interessante porque essa música tem uma série de curiosidades, uma série de coisas bem interessantes. Vamos ouvir algumas coisas sobre essa obra de Maurice Ravel. Às vezes, Gabriela, as pessoas até falam assim, aquela música lá, o Bolero de Ravel, quem que é o compositor dela, hein? Quem é? Às vezes nem imaginam que o Bolero de Ravel é a própria música com o nome do seu compositor. Isso é um fenômeno que acontece. Às vezes a música é tão conhecida, inclusive com o nome do autor, e ninguém associa, ou ninguém também é modo de dizer. Muita gente não associa que há um nome na própria música aí, Bolero. O nome da música é Bolero. Mas a turma já fala o Bolero de Ravel. Vamos a algumas curiosidades sobre essa obra e sobre esse compositor? Bom, o Joseph Maurice, ele começou a se dedicar ao piano desde que ele tinha 7 anos e ele frequentou o Conservatório de Música e Dança de Paris aos 14. Bom, a origem da música que ele compôs se deu a pedido da dançarina russa Ida Rubinstein, que encomendou um balé a caráter espanhol. A estreia aconteceu em Paris, em 1928, e recebeu vários prêmios e continua sendo lembrada até hoje, como faz parte da trilha sonora do anime Digimon, do filme adaptado da série Legend of the Galactic Heroes e do jogo Xenogears. Ah, muito bem. Estou gostando aqui da sua pronúncia. Você está aí praticamente num curso de inglês. Muito bem. E o que é interessante também, entre outras coisas sobre essas que a Gabriela comentou, é que esse compositor, Ravel, ele se inscreveu para um concurso para participar dessas músicas. E, entre outras coisas que aconteceram, ele teve uma doença degenerativa. A doença ia consumindo a memória dele, as faculdades mentais. E aí, por fim, ele acabou tendo um acidente de carro. Dizem aí os sites que a gente pesquisa que ele teve um acidente de carro, complicou mais a situação. Só que a ironia do destino, Ravel, ele quando entrou na época da Primeira Guerra Mundial, mais ou menos 1910, quando ele entrou para essa guerra, se alistou, ele não conseguiu combater como um soldado, mas como um dos motoristas. Então ele que é motorista se envolveu num acidente por causa de um outro motorista e acabou tendo a situação complicada. Essa é um pouco da história de Ravel. E a pessoa que solicitou esta música para Ravel, qual é o nome dela? Ida Rubinstein. Isso aí, Ida Rubinstein. Esse Stein, igual Frankenstein, é um nome de descendência judia, de descendência lá dos judeus. E a Ida, à sua época, era uma artista muito famosa. Ela era bissexual, assumida e bastante assim expressiva. Ela fazia lá um sucesso enorme pelo seu talento, pela sua beleza. Uma mulher lindíssima à época, mas pelas suas atitudes, pelo seu comportamento bastante explosivo, espontâneo, uma baita de uma artista. E ela vinha de uma família judia. Depois, com o passar do tempo, ela se converteu ao catolicismo, embora já fosse rica, se casou com um primo que era muito rico também, pegou todo o dinheiro dele, toda a herança dele, e depois financiava muitos músicos, muitos ex-combatentes, e ela fez um pedido, realmente, como você falou, a Ravel, para que ele fizesse uma música para um balé. E esse balé estreou em 1928. Um pouco antes da crise americana. E esse cenário se passa todo na França. Esse é o contexto da música de Ravel, a pedido de Ida Rubinstein, que fez essa música muito interessante. E a música é um pouco metódica, você não achou?
Sim. Ela é bem repetitiva e ela é bem ritmada. É isso mesmo. Então, normalmente, quando a gente vê, por exemplo, uma obra do tipo uma peça de teatro, tem lá o primeiro ato, o segundo ato, ou uma música clássica, erudita, de câmara, música de câmara. Tem lá primeiro movimento, segundo movimento, então a música tem partes. E o primeiro movimento um pouco mais lento, o depois um pouco mais rápido, ou vice-versa. Mas essa música não, é um crescendo, talvez um crescendo mais contínuo que se tem notícia na história em termos de música erudita. Mas não é a única música que é comprida. Temos vários compositores de peças famosas que são músicas compridas. Quantos minutos tem essa música? Se eu não me engano, tem 15. Uns 15 minutos, mais ou menos. Por exemplo, no cinema está passando Bohemian Rhapsody, do Freddie Mercury, Queen, e lá no filme eles discutem um pouquinho, porque a música demora 6 minutos. E eles falam, não, tem que ser 3 minutos, porque 6 minutos ninguém vai querer tocar na rádio. Mas olha aí, Bolero de Ravel, uma música metódica, com uma mesma sequência, uma rotina. Aliás, estamos ouvindo a música ao fundo. E ela vai crescendo. Mas temos Pink Floyd, que faz músicas compridas, Genesis já fez músicas compridas também, tantos outros compositores, e essa é mais uma. E essa chama atenção exatamente porque ela não é uma música de grande complexidade, é só um crescendo realmente. E essa música vai a pedido da Roseli. A Roseli, esposa do Godoy, que semana passada estava lá passando roupa e mandou uma mensagem para a gente: olha, estou aqui ouvindo uma música linda, maravilhosa, que é o Bolero de Ravel, e a gente está tocando aqui, atendendo a pedidos. E aqui nós temos um cenário. O nosso cenário aqui, olha que coisa bonita. Onde que está aqui a nossa paisagem de hoje. Você poderia dizer um pouquinho para a gente sobre essa paisagem, Gabriela? É a Torre Eiffel. Torre Eiffel. Ela foi construída no século XIX, Uhum. no Champ de Mars, ou Campo de Marte, em Paris. Ele é o edifício mais alto da cidade e também o monumento pago mais visitado do mundo. Uhum. E ele foi construído como o arco de entrada da Exposição Universal de 1889. É isso mesmo. Tem mais? Em 1889, eles fizeram uma feira para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa lá. E essa Revolução Francesa foi o período em que eles tiraram a monarquia e os reis e colocaram a república. E a república era baseada em 3 coisas, 3 pilares: liberdade, igualdade e fraternidade. E assim foi. E esse monumento foi quase derrubado. Começou a ser destruído até, mas o pessoal falou, não, deixa ela aí, porque ela tem uma utilidade funcional para funcionar como antena de rádio. Lá em cima tem uma antena. Deixa aí, um pouco mais, um pouco menos. Todos os países procuram os seus símbolos nacionais, assim como nós temos no Brasil. França tem o deles, que está aí, a Torre Eiffel, em homenagem ao seu projetista, ao seu engenheiro que projetou isso daí. Na verdade, não foi ele exatamente, os funcionários da empresa dele, amando dele. É muito comum que um projetista, um engenheiro fala, eu fui lá e construí, mas na verdade foram os trabalhadores. O mesmo acontece com a Torre Eiffel, esse símbolo da França. Muito bem? E agora nós vamos ouvir, então, finalmente, Bolero, do compositor Joseph Maurice Ravel. Maurice Ravel, e a gente volta daqui a pouco para fazer os comentários de quem está participando conosco aqui ao vivo pelo Facebook. Música, por favor.
Muito bem. Ouvimos um trechinho da música do Bolero de Ravel. Quem ouve, é uma espécie, tem uma ciência, acho que é matemática, que fala dos fractais. Já ouviu falar dos fractais? Os fractais é utilizado no efeito borboleta. É mais ou menos assim, quando você ouve um pedaço, você vê um pedaço de uma coisa, aquele pedacinho de uma coisa está em todas as outras partes dessa mesma coisa. Por exemplo, quando você olha esse céu azul aqui atrás, você não precisaria olhar o céu todo, você olha uma parte dele, porque essa parte se reproduz no restante, são os fractais. Então, esta música a gente não vai ouvi-la inteira, mas é como se fosse um fractal. A gente ouve esse trecho e depois ele vai crescendo, como a gente falou. Muito bem, essa foi a música de hoje. E tem várias pessoas que participaram conosco. Eu agora nos apresentando, eu sou o professor Douglas Filenga e ela é a Gabriela Batista. Muito bem. Falamos aqui do estúdio do Instituto Federal São Paulo, ok? Que fica na cidade de Suzano, do Instituto Federal do Estado de São Paulo, e essa unidade aqui, uma de 30 e tantas, que fica em Suzano. E agradecemos as pessoas que participam conosco, em especial a Roseli, que pediu a música, e quem que participou conosco aqui? Ajuda a gente a ver aí, Gabriela. Bom, temos a Eliane Michel Filenga. Muito bem, Eliane. A Estefânia Brito. Estefânia Brito, que é de Brasília. Ademir Bernardo. Ademir Bernardo, esse é famoso, um grande amigo nosso, que está lá no Japão, com a Miriam. Logo será pai. Parabéns ao casal. Temos também o Fernando Luiz Muracal. Fernando Luiz Muracal, isso aí, trabalha comigo lá em Mauá, na TRW, muito bem. Tem mais um pessoal aqui. Tem mais um pessoal, dá para citar alguns? Alcides Andaraí. Alcides Andaraí, que já fez um patrocínio pra gente, muito bem. Rogério Tomás. Quem mais? Bastante. Bastante gente? Mais uns 2 ou 3? Bom, tem mais... Muito bem, quem tá aí? O Yuri. Yuri, da hora. Muito bem. Tá bem, é isso. Gostamos da música de hoje? Sim, claro que sim. Então é isso, pessoal. Envie esse link para os seus amigos, compartilhe cultura, informação e entretenimento. E vamos ouvir a música tema do nosso programa, que é aquela de... Você se lembra do nosso compositor? Mais um francês, que é a música tema. Então nós vamos ouvir a música tema, que também passa no Bohemian Rhapsody, do Queen, no começo. Nós estamos falando de um filme feito para a ópera Carmen, de Bizet, Georges Bizet. Georges Bizet, o compositor, que fez uma música para uma ópera. A ópera era Carmen. E aí a música que nós escolhemos é uma parte que fala assim, o presente que eu te retribuo. E aí estamos ouvindo. No começo do filme, lá do Freddie Mercury, ele coloca, vamos colocar um pouco de diferença, identidade na nossa banda, e se inspiraram na música. Eu vou pedir que a partir de 1 minuto e meio, 1 minuto e 35 aproximadamente, coloque para a gente ouvir essa música. E a gente ouve por 30 segundos essa música de Georges Bizet, Carmen, e ficamos por aqui. Obrigado, Gabriela. Sempre um prazer. Senhor. Obrigado a todos. Com vocês, Georges Bizet, Carmen.